Gratos por essa graça que nós recebemos em Cristo, amém? Privilégio, queridos, que nós temos de, como igreja, podemos estar aqui, podemos cantar junto com o coral, podemos adorar o Senhor e agora podemos colocar nossas mentes na palavra de Deus, pensarmos nas Escrituras Sagradas. E o tema que nós vamos conversar hoje, nós vamos meditar é sobre a obediência que honra a Deus. Esse é um tema, querido, muito abundante nas Escrituras Sagradas. O tema da obediência é algo que você vai encontrar através de toda a Escritura. Já lá no princípio a gente já vai encontrar Deus colocando homem e mulher no jardim. Ele coloca a árvore que podia comer, as árvores que podia e uma árvore que não, já necessitando de obediência. E através de toda a Bíblia, querido, nós vamos encontrar isso, a necessidade de obedecermos e uma vida de obediência que honre ao nosso Deus. Eu queria começar pensando com você sobre o significado da palavra obedecer. Quando o pastor Tunala pediu para falar sobre isso, eu fui pesquisar lá na internet, hoje é tão fácil, né? Qual o significado da palavra obediência, qual é a origem dela? E ela é formada por duas palavras. A primeira parte da palavra obediência, aquela é um prefixozinho, ob, significa direção. E a segunda parte, ela vem do audire, que significa ouvir, audição. Ou seja, obediência, querido, está relacionado para onde eu e você direcionamos os nossos ouvidos. Obediência está relacionada com ouvir com atenção e ouvir com submissão. Porque sem um ouvir com atenção e sem um ouvir com submissão, não tem obediência. Quem é pai sabe muito bem disso. Às vezes a gente fala algo para o filho e a gente até diz, olha, eu falei, mas não fez. É como se tivesse entrado no ouvido e saído pelo outro. Por quê? Às vezes não ouviu com atenção. Se a gente não ouvir com atenção, se a gente não inclinar os ouvidos com atenção e com submissão, não tem como ocorrer obediência. O próprio Shema, não sei se você já ouviu falar isso, é o texto mais importante dos judeus. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele começa assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Esse Shema significa justamente essa primeira palavrinha, ouça. E também tem o significado de obedeça. Porque é claro, né, querido, se Deus está falando ouça, obviamente eu tenho que obedecer. Tudo que Deus fala é uma ordem para nós. E se a gente perguntar, quem de nós aqui cristãos temos sido obedientes a Deus? Se eu perguntar aqui, eu acredito que a maioria de nós vai responder que sim. Que nós temos vivido uma vida de obediência ao Senhor. Mas o que eu quero pedir é que a gente pare para pensar bem sobre a nossa vida de obediência. Porque aquilo que eu declaro a meu respeito, quando eu digo assim, eu sou obediente a Deus, a palavra de Deus não vai dizer que é isso que me define. A palavra de Deus vai dizer que o que me define são os meus frutos. Jesus vai deixar isso bem claro. Olha, o que define quem você é não é o que você declara. Às vezes eu posso declarar, eu sou um cristão e eu sou obediente a Deus. Mas Jesus vai dizer assim, olha, primeiro para os teus frutos. Porque é isso que vai definir. Esse é um convite da Bíblia. Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele vai dizer assim, examine-se para ver se você está na fé. Prove a si mesmo. Esse é o convite que eu quero fazer para você aqui essa manhã, querido. Que a gente prove a nós mesmos, que a gente pare um pouquinho para olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas, para os nossos pensamentos e ver se de fato nós temos vivido uma vida de obediência que honra ao Senhor. Porque isso é importantíssimo na vida do cristão, que a gente pare e faça essa reflexão. E nós devemos evitar de responder isso de maneira precipitada. Quando alguém pergunta, você é obediente a Deus? A gente deve parar e pensar. Porque o personagem principal da nossa história de fundo aqui, que está lá em 1 Samuel 15, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá. O personagem principal ali é Saul. E nesse capítulo 15, tem uma história em que Saul acabou de desobedecer uma ordem de Deus. Uma ordem muito específica que Deus deu para Saul.
E é interessante, se você ler comigo no versículo 13, perceba como Saul ele é precipitado em afirmar que ele obedeceu. Ele acaba de encontrar Samuel, o profeta. E olha o que ele diz no versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Percebe aqui, querido, como Saul foi rápido em afirmar: eu obedeci. Mas ele acabara de desobedecer às ordens do Senhor. E por que Saul foi tão rápido? E por que nós, querido, podemos às vezes cair no mesmo erro de Saul? Em afirmar rapidamente quando alguém perguntar: eu sou obediente, eu obedeci ao Senhor. Porque eu e você, cada um de nós aqui, nós somos seres carregados de emoções. Cada um tem os seus sentimentos. Nós temos os nossos próprios conceitos, querido, do que é certo, do que é errado. Cada um de nós aqui cresceu em lugares diferentes, com contextos diferentes, com desafios diferentes. E essas vivências nossas vão formando as nossas percepções do que é certo e do que é errado. E o nosso convívio, muitas vezes, vai formando a nossa percepção de quem Deus é. Mas o que eu quero que a gente entenda é que essas percepções nossas, as coisas que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, as compreensões, elas não refletem necessariamente a vontade de Deus. Elas não refletem necessariamente quem Deus é. E a gente precisa entender que existe um abismo, querido, muito grande, entre aquilo que a palavra de Deus diz, entre aquilo que as Escrituras revelam a respeito de Deus, e a minha perspectiva de quem Deus é. E o meu entendimento de quem Deus é. Aquilo que a gente chama muitas vezes de cosmovisão, aquilo que nós vamos adquirindo a respeito de quem Deus é. Existe um grande precipício nisso. E eu quero trazer uma frase de um amigo meu aqui, o Hugo, nosso mano Hugo, que ele não está aqui, está trabalhando. Mas ele trouxe essa frase e eu achei ela muito pertinente para os dias de hoje. Ele estava pregando para os jovens aqui no culto de sábado, e ele falou isso aqui, querido, olha só: Deus não tem nada a ver com a ideia que você tem dele. Deus é o que a sua palavra revela. Olha que interessante, querido. Às vezes nós criamos conceitos de Deus. Nós vamos alimentando coisas na nossa mente, mas que nós adquirimos, às vezes até de falsos mestres, de falsos ensinos. E ele está dizendo aqui: olha, Deus não tem nada a ver com isso não. As coisas que eu crio, as perspectivas que eu crio a respeito dele, Deus não tem a ver com isso. Ele é o que a sua palavra revela. E muitos hoje, querido, isso que nós temos que cuidar, têm criado um Deus à sua imagem e semelhança. Eu acho que Deus deveria ser assim. Então eu começo a ver Deus dessa maneira, da maneira com que eu acho, eu atribuo a Deus os meus conceitos. Isso é perigoso, querido, porque nós vamos criando uma geração daquilo que a gente chama hoje do cristão nominal. O que é o cristão nominal? O cristão nominal é aquele que diz assim: olha, eu me identifico como cristão. Se alguém perguntar para você, você vai dizer: eu sou cristão. Querido, hoje, 80% da população do Brasil, já pensou, se identifica como cristão? Esse país que eu e você vivemos, e todo noticiário é corrupção, assassinato, morte, adultério, tudo de pior. 80%. Cada 10 pessoas, 8 se declaram cristão. Será que tem alguma coisa errada aqui? Então, nós temos que ter muito cuidado de não sermos esse tipo de cristão, que a gente diz assim: olha, eu conheço Deus, mas não sabemos ouvir a voz. Lá em João 8 ele fala sobre isso: olha, as minhas ovelhas me ouvem e conhecem a minha voz. É sobre isso. Obedecer tem a ver com conhecer, inclinar os ouvidos para a voz de Deus, e não só isso, mas com um coração submisso. Então a gente afirma uma obediência real a Deus quando a gente não vive segundo os nossos próprios conceitos. E eu quero te convidar para abrir lá em João 3,19. Jesus, ele está aqui nesse capítulo conversando com Nicodemos. E ele traz, querido, uma palavra muito dura para Nicodemos. Veja lá o que ele diz. Olha só, Nicodemos, a condenação é esta:
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, querido, que acusação grave de Jesus. Ele está dizendo, olha, a condenação é esta. O que condena a humanidade é isso, é que nós amamos as trevas. E o que é amar as trevas nesse texto que Jesus traz? É justamente quando eu rejeito a luz. Quando eu rejeito a luz que veio ao mundo, que é o próprio Cristo com a sua palavra, ao passo que eu estou rejeitando essa luz, eu estou amando as trevas. O que eu quero que você vá percebendo é que não existe meio termo. Quando Jesus diz isso, ele está falando, querido, só tem luz e trevas. Se você rejeita inclinar os teus ouvidos à minha palavra, você está em trevas. Não existe caminho do meio. Se eu seguir na minha vida, no meu cotidiano, aquilo que eu instintivamente acho certo, eu acho que eu devo agir assim nessa situação do meu casamento. Eu acredito que eu devo agir assim com os meus filhos. Lá no trabalho, eu acredito que viver pelo instinto. Quando a gente vive dessa maneira, quando a gente não ouve atentamente a palavra, Jesus está falando, vocês estão desprezando a luz e amando as trevas. E esse é exatamente o grande objetivo do inimigo das nossas almas. Veja lá em 2 Coríntios 4,4 que Paulo vai dizer. Ele diz assim, olha lá, o Deus, e é o D com D minúsculo, porque é Satanás, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, querida, aqui o texto diz que o diabo é o Deus desta era. João vai falar lá em 1 João que o mundo jaz no maligno. Percebe que o que há aqui nesse mundo, o padrão desse mundo é trevas, é domínio do diabo. E o grande triunfo dele é fazer com que ninguém possa ver a luz do Evangelho, é deixar cada um de nós cego, é cegar o entendimento meu e seu do Evangelho e distorcer a nossa mentalidade. Por isso que é tão importante nós entendermos qual obediência que honra ao meu Deus. E a obediência que honra ao meu Deus é dar ouvidos à sua voz, ao seu ensino, ao invés de eu viver pelas minhas percepções. E aí a gente chega aqui no texto principal de Samuel 15, que está lá no versículo 22, que é a repreensão que Samuel vai dar para Saul. Esse texto, a maioria de nós conhece o trecho principal, ele diz assim, olha, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios, do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Frase bem conhecida, né? A gente cita muito, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. E percebe, querido, a palavrinha ouvir ali? Sempre que a gente falar sobre obediência, olha ali, o ouvir, é o que Samuel está falando para Saul. E para a gente entender bem aqui, quando ele diz isso, olha, o obedecer é melhor do que sacrificar, a gente tem que entender um pouquinho relembrar pelo menos a história. Aqui nesse capítulo 15, Deus dá uma ordem a Saul através do profeta Samuel. Olha, você vai lá lutar contra os amalequitas e você vai destruir o povo. Essa era a ordem. Você vai destruir tudo, matar todos os homens e mulheres, todos. Você vai matar todas as ovelhas, todos os bois, não é para deixar nada. Ok? Saul vai lá, Deus dá a vitória conforme havia prometido. Só que o que acontece? Os homens, os soldados de Saul começam a falar, poxa Saul, dá uma olhada só naqueles bois ali. Olha aquelas ovelhas, que ovelhas lindas. Vamos poupar o melhor do rebanho? A gente mata só o que está velho. Mas vamos poupar. E Saul dá ouvidos aos seus soldados. E não mata o melhor do rebanho. E também Saul traz o rei Agag junto. Sendo que Deus falou eliminar todos. E nisso, nós temos o profeta Samuel chegando e desafiando. E confrontando o erro, a desobediência de Saul. E o que Saul vai dizer? Ele não obedeceu, mas ele vai dizer assim, sabe o que é? Na verdade, aqueles
bois que a gente poupou, aquelas ovelhas que a gente não sacrificou, é para sacrificar ao Senhor Deus. É para oferecer como holocausto. Saul achou um jeitinho bem piedoso, bem religioso para dizer, sabe, eu não obedeci Deus, mas é para oferecer como sacrifício. E aí vem essa repreensão aqui que nós lemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí a gente entende que o que Deus quer de mim e de você, querido, é obediência. Obediência à sua palavra. E por que obedecer ao Senhor? Eu queria encontrar com você aqui nesse texto, nessa história tão conhecida nossa de Samuel 15, pelo menos aqui 3 coisas, 3 razões porque eu e você devemos dedicar a nossa vida, deve ser o nosso grande alvo, a obediência a Deus. E a primeira que eu encontro aqui, está lá em 1 Samuel 15, 11, é porque a palavra de Deus é autoridade. Essa é a primeira razão porque eu e você devemos obedecer. A palavra de Deus é a autoridade final. Veja que Deus vai dizer, olha a reação de Deus com a desobediência. Arrependo-me de ter constituído Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Querido, olha que mensagem dura. Mas Deus havia sido claro, vá lá e destrua. Saul não segue. E ele escuta isso de Deus, eu me arrependo de ter constituído você como rei. Eu me arrependo de ter te ungido. E no versículo 23, olha o que o Samuel, o profeta, vai dizer. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeita como rei. Você percebe, querido, aqui nessa história, que a única opção de Saul era o quê? Obedecer. Quando Deus fala, quando Deus nos mostra uma direção, eu e você não temos outra opção. Por quê? Essa palavra é autoridade total e máxima. E assim como Saul aqui nessa história, ele rejeita a submissão, a gente pode perceber na nossa sociedade hoje, no nosso tempo hoje, uma rejeição grande da sociedade às ordens de Deus. Quando a gente olha para a estrutura familiar, uma das coisas mais atacadas no nosso meio hoje, né, queridos? A percepção de autoridade dos pais, como Deus organizou o próprio casamento, como a sociedade tem rejeitado isso. Você vai percebendo a sociedade rejeitando grandemente a autoridade da igreja. Não as igrejas falsas, os falsos mestres, os verdadeiros, aqueles que são os homens de Deus, as igrejas que pregam o evangelho. A sociedade tem ridicularizado, tem rejeitado, tem relativizado tanto a igreja e a sua autoridade. O que a gente mais escuta? Toda autoridade é opressora. Tudo que tem autoridade só serve para repreender, para reprimir, né, a sua liberdade. Você precisa ser livre. Essa é a grande mensagem que a gente escuta, que os nossos filhos escutam. Você precisa ser livre. Essa é a mensagem. E a gente, querido, só vai poder se submeter a uma autoridade, como a gente está falando aqui, ó, escutar com atenção e escutar com submissão, quando a gente reconhece a autoridade. Você imagina que você está vindo por uma rodovia com a sua família, no carro, e daqui a pouco tem alguém parado lá no meio da pista, mandando você parar. Possivelmente você não vai parar, né, querido? Você vai até pensar, isso pode ser um assalto, alguma coisa, você segue reto. Agora imagina você vindo pela estrada com a sua família no seu carro, e de repente tem todo um aparato ali do Estado, tem carros da polícia, tem vários homens fardados, e alguém manda você parar. E você? Você para, você reconheceu uma autoridade diante de você. A mesma coisa, querido, todas essas coisas que eu falei para você que estão sendo atacadas pela sociedade hoje, quem que traz para nós? Quem traz a estrutura familiar? Quem traz a autoridade da igreja? Quem nos traz tudo isso, querido? A Bíblia. A palavra de Deus, é ela que nos traz tudo isso. Então, o que a sociedade tem que fazer? O que precisa ser desconstruído no meu coração e no seu coração? A legitimidade das Escrituras Sagradas.
E se você prestar atenção, você vai ver como isso tem sido atacado nos mais diversos lugares. Todas essas coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu já ouvi de pessoas, eu conversando com elas e também muitas vezes em coisas da internet. Olha, a Bíblia, ela é cheia de mitos. São várias histórias, mas histórias inventadas. Na verdade, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, você tem que entender que aquilo eram só ilustrações, não aconteceu de verdade. Ou, eu já ouvi isso, conversando com alguém. Olha, a Bíblia foi alguma coisa lá em Constantino, lá no século IV. Eu já ouvi falar que ele só tinha interesses, ele pegou, juntou um monte de livro, de acordo com o gosto dele, com a vontade dele, e a gente está aí, seguindo esse livro montado. Ou a Bíblia é relativa. É tão difícil ler, tão difícil estudá-la, se você reparar, cada um interpreta ela do seu jeito. Não tem um jeito certo. Tem um monte de gente aí interpretando do seu jeito, então ela é muito relativa. Ou também, olha, você tem que ver que a Bíblia, ela foi escrita, pelo menos no Novo Testamento, né, 2000 anos atrás, para aquela época, para aquele contexto. Hoje, a Bíblia é desatualizada, ela não faz sentido. A gente precisa trazer uma nova interpretação da Bíblia. E a gente vai ouvindo, até, olha, se eu estudar muito, se você ler muito essa Bíblia aí, cuidado. Eu já vi gente ficando doida. Eu já ouvi isso. Cuidado, não estuda demais, você vai ficar maluco. E diante desse quadro, querido, em que a legitimidade da Bíblia é sagrada, a voz de Deus, a Bíblia é a voz de Deus para nós. A Bíblia é a revelação que Deus deixou para mim e para você. E eu e você precisamos ser sensatos. A gente precisa parar e dizer assim, olha, a Bíblia é sagrada, essa que Deus me deu, que está aqui comigo ou está lá na minha casa, ela é ou não é uma autoridade? A gente precisa ter essa decisão. É isso que eu quero levar vocês junto comigo para a gente pensar sobre isso. Nós precisamos decidir, ela é ou não é? Porque se ela não for, querido, bota de lado mesmo. Agora, se ela for, eu preciso viver essa palavra. Eu preciso inclinar os meus ouvidos para essa palavra. E com submissão. Eu quero trazer a história para você aqui do Lee Strobel. Bela foto dele aí. Não sei se vocês já ouviram falar do Lee Strobel. Tem aí, no pessoal, no Data Show? A foto dele? Não? Então tá bom. O Lee Strobel, querido, é um jornalista investigativo. Lá dos Estados Unidos, num jornal famoso, Chicago Tribune. Já um jornalista premiado, já havia feito matérias de grande sucesso, ateu, extremamente cético. Imagina, jornalista investigativo, ou seja, tudo com base em provas, em comprovações, em documentos. E está lá o Lee Strobel, um dia chega em casa, sua esposa aparece para ele, chega, eu me tornei cristã. Ela teve uma experiência, não dá tempo de explicar, mas aquilo para o Lee Strobel, na entrevista dele, ele diz assim, olha, a primeira palavra que veio na minha mente, divórcio. Ele não conseguia imaginar, para ele, cristão era um bando de tolos e alienados que criam num livro de ficção. Então a primeira coisa que veio na mente dele, é divórcio. Não tem condição de eu viver com uma mulher assim. E o que ele fez? Antes do divórcio, ele pensou assim, olha, eu sou um cara bom no que eu faço. Eu entendo de técnicas de investigação. E ele começou uma jornada de investigação jornalística sobre a Escritura. Ele queria provar para a esposa dele que a Bíblia era uma falácia e que a ressurreição de Cristo era algo sem comprovação histórica. E ele entrevistou médicos, arqueólogos, historiadores, especialistas nos manuscritos bíblicos. 2 anos, querido. Não foi 2 meses, nem 4, 2 anos investigando. E aí ele coloca todas as evidências sobre a mesa. E ele foi ver assim, ó, que todas as evidências favoreciam a historicidade da ressurreição. E que a Bíblia é um livro confiável. Quando você vê a entrevista dele, ele vai te dar todos os detalhes de como ele viu isso. É muito interessante o livro do Lee Strobel. Mas ele se converte, querido, ao cristianismo. Mas
o que eu quero que você entenda não foi uma conversão meramente intelectual, porque não é assim. A conversão precisa do Espírito Santo alcançando. E ele foi alcançado. Essa jornada foi só um instrumento que Deus usou. Enquanto ele caminhava, lia as Escrituras, Deus o alcançou. E a transformação dele é tão linda, tão verdadeira, que ele vai relatar na entrevista, querido, que ele vivia uma vida, ele não era um alcoólatra, mas ele bebia muito. E ele chegava em casa, às vezes, bem estressado, chutando as coisas, falando impropérios. E a filhinha dele, de 5 aninhos, já tinha o costume de, quando o pai chegava em casa, ela ia para o quartinho dela, fechava a porta e ficava lá. Porque sabia que o papai chegava assim em casa. E o Lee vai contar nessa entrevista, bem emocionada, que em 4 a 5 meses, depois que ele entendeu o Evangelho, Deus começou uma transformação na vida dele. Que a filhinha dele chegou diante da mamãe dele e falou assim: mamãe, o papai está tão diferente. E eu quero para mim o que aconteceu na vida do papai. Querido, isso é a transformação que a Bíblia traz para nós. E depois o Lee agora se torna um dos grandes apologetas cristãos. Ele tem mais de 20 milhões de cópias de livros vendidos. Só o livro Em Defesa de Cristo, onde ele conta a sua experiência, mais de 5 milhões. Um best-seller belíssimo. Mas por que eu estou falando isso? Eu poderia falar para vocês, tem o Josh McDowell, outro ateu cético, vendeu hoje milhões de livros, com o livro Mais que um Carpinteiro, não sei se alguém já leu. Poderia falar da Rosária Butterfield, ativista LGBT, querido. Ela foi ler a Bíblia para fazer uma matéria atacando os cristãos. Resultado? Hoje é a maior defensora das Escrituras, da Bíblia. Se casou, abandonou tudo aquilo, tem filhos. Rosária Butterfield, a história dela também é belíssima. Mas por que eu estou lhe falando isso, querido? Porque a gente precisa justamente lançar esse desafio para o nosso coração. Lembra de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele chega diante do povo e diz: olha, se porém não agrada a vocês servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. E ele vai dizer: eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Porque, querido, o muro para o crente não é a opção. Lembra que eu falei que o mundo jaz no maligno? Se eu e você ficamos no muro, a gente já está no maligno. Então a gente precisa dar esse passo de dizer: eu vou obedecer ao Senhor, eu vou inclinar meus ouvidos à sua palavra, mesmo quando essa palavra vai contra sentimentos, mesmo quando essa palavra é contrária à minha própria lógica humana. Lembra de Pedro, querido? Lucas capítulo 5, pescando a noite toda, experiente pescador, e aí Jesus fala: lança. E aí ele diz assim: olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa palavra eu lançarei as redes. E esse é o meu encorajamento, sabe, querido, nessa manhã para você e para cada um de nós, que a gente diga: Senhor, eu vou lançar as minhas redes, eu vou viver a minha vida sob a tua palavra. Eu vou aplicar o meu coração a viver para essa palavra, que ela é autoridade. Mesmo quando ela confronta, porque quando ela confronta, quando ela vai contra a minha percepção de mundo, é aí que vem a obediência. Enquanto a palavra está batendo com a minha percepção, amar o que me ama, é bem tranquilo. Agora, quando a palavra diz assim: olha, faça o bem para o seu inimigo, é aí que vem a obediência. Porque o meu coração diz outra coisa. E a palavra diz o contrário. Responder com mansidão a um amigo que fala bem manso comigo, tranquilo. Agora, responder a palavra dura, é aí que nós nos diferenciamos dos ímpios. É nesse momento que nós mostramos se estamos obedecendo a Deus e a autoridade da sua palavra ou não. É nessas pequenas escolhas. Então, esse primeiro ponto que a gente encontra: a palavra de Deus é autoridade, e por isso nós devemos obedecê-la. A segunda coisa que a gente encontra aqui nessa história do capítulo 15, uma razão para a gente obedecer a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Veja lá no versículo 17, que bonito ali desse texto de capítulo 15 de Samuel. Olha o que o Samuel vai dizer: embora, Saul, tu fosse pequeno aos seus olhos,
você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu como rei sobre Israel. Essa passagem aqui, querido, eu acho ela muito bela, porque mesmo o Samuel estando ali, repreendendo Saul de maneira tão dura, você consegue perceber a docilidade aqui nas palavras de Samuel, dizendo: olha, Saul, quando você foi chamado rei, quando Deus te constituiu rei sobre essa nação, você tinha uma visão totalmente pequena de você. Quando Samuel vai chamar Saul para ser rei, a história vai dizer que Saul se escondeu nas bagagens, de tão envergonhado e tão imerecedor que ele pensava. Dizia: eu sou da menor tribo, eu não sou digno disso. E Samuel está justamente lembrando isso. Olha, Saul, você foi escolhido, não foi mérito teu. Não é porque tu já era o mais capacitado. Samuel está lembrando: Saul, você foi alcançado. Você foi ungido rei quando você não merecia. E você deveria agora estar vivendo em gratidão a esse chamado. Você deveria ter obedecido em gratidão ao que Deus chamou primeiro. 1 João 4,19, querido. Texto lindo do apóstolo João, quando ele vai dizer assim: olha, nós amamos a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A vida do cristão, querida, a nossa vida não é uma vida marcada pela tentativa de merecer o favor de Deus. Sabe, de fazer o que fazemos aqui na igreja, de vir até na igreja, de dar nossas ofertas para tentar alcançar um merecimento de Deus. Não é sobre isso. A Bíblia vai dizer que os meus melhores atos de justiça são como um trapo de imundícia. Porque diante de um Deus santo, de um Deus eternamente santo, poderoso, perfeito, o que são as minhas obras, manchadas muitas vezes por orgulho? Então eu sou incapaz de merecer. E aí por isso que o Romanos 5,8 vai dizer assim: olha, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando? Quando ainda éramos pecadores. Jesus não morre porque eu me arrependo, Ele morre quando eu ainda era um pecador. Ele se oferece. Então, querido, eu e você já fomos amados por Deus. Nós já fomos escolhidos. Agora, a obediência é o quê? É gratidão. A obediência não é tentativa de merecimento. A obediência agora é algo que vem por gratidão. Tudo que eu faço, vida devocional, amar o Senhor, oração, nada é tentativa de parecer mais santo. Não, eu entendi que eu fui escolhido quando eu estava morto. E essa gratidão me impulsiona a viver em obediência a Deus. Talvez o texto que mais belamente ilustra para a gente está lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Olha o que diz o texto. Ele começa justamente assim: olha, o amor de Cristo nos constrange. A vida do cristão, querido, não é uma tentativa de merecer a salvação. A vida do cristão é aquele que entendeu que foi salvo e agora, constrangido por tão grande amor, eu vivo para Ele. Aí ele diz assim: olha, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, agora todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Percebe? Saul foi escolhido enquanto era alguém insignificante. E eu e você fomos amados enquanto ainda éramos pecadores. Razão de sobra, querido, para vivermos uma vida de obediência. Não uma vida tentando merecer algo. Não, nós já recebemos o maior de todos os presentes. Outra razão que a gente pode encontrar para obedecer a Deus. Primeiro, porque a palavra dele é autoridade. Segundo, porque ele nos amou primeiro. E terceiro, porque nós buscamos uma glória eterna. Querido, a glória que eu e você buscamos não é a glória desse mundo. Não existe valor algum nas glórias desse mundo. Olha aonde estava o coração de Saul. Versículo 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Percebe, querido, onde estava o coração de Saul? No princípio, não, deixa eu ficar escondido aqui, eu não sou digno. E agora, vamos erguer um memorial para minha honra.
Olha como é tão rápido. Por isso que eu comecei dizendo, não confie nos seus sentimentos, querido. Não viva estribado nas suas percepções, porque eu e você, coração é enganoso. Uma hora a gente pode estar humilde, e daqui a pouco a soberba veio e você nem percebeu. A gente precisa estar debaixo da graça de Deus o tempo todo. Olha só no versículo 30, o que Saul vai dizer, quando ele conversa com Samuel. Pequei. Olha só, parece que ele está arrependido. Agora, Samuel, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Olha só, querido, que mudança de coração. Ele só estava preocupado, me honra diante do povo. E o Deus é quem? É teu. A honra é minha. O Deus, olha a separação. E querido, como eu disse, a grande vitória do inimigo sobre a vida de alguém é ele conseguir isso aqui. Às vezes a gente fica pensando que a única pessoa derrotada por Satanás é quando a gente vê alguém lá na sarjeta, lá viciado em drogas, ou um alcoólatra num bar, ou quando a gente vê alguém numa vida de prostituição, que todo mundo sabe que essa pessoa está vivendo essa vida. A gente pensa, isso sim, é escravo de Satanás. Mas, querido, a vitória de Satanás sobre a vida das pessoas vai muito além disso. Isso é importantíssimo a gente entender. A vitória de Satanás na vida das pessoas é quando ele consegue convencer a gente a viver somente para as coisas desse mundo. Mesmo a pessoa mais certinha, está lá, bem bonitinho, bem arrumado, fiel à esposa, não se embriaga. Mas se o diabo convencer essa pessoa a viver só para ele, o seu ventre se tornar o seu próprio Deus. A Bíblia vai falar isso em Filipenses, Paulo vai falar sobre isso. É a grande vitória do diabo. Quando eu vivo só para dentro de mim. E quando eu vou falar de Deus para as pessoas, quando eu vou evangelizar alguém, isso tem me chamado muita atenção. Como na vida das pessoas, as pessoas corretas, as pessoas que cuidam de suas famílias, mas como que a eternidade, o que é eterno, se tornou secundário na nossa vida. Não é mais uma prioridade. Quando der tempo, quando eu me aposentar, aí talvez eu vou ter um tempo para buscar isso. Hoje está tudo muito corrido. E é impressionante perceber como a gente vai vivendo, como se a gente nunca fosse morrer. E a gente tem uma perspectiva que a gente às vezes não fala, mas a gente pensa assim, olha, lá na hora, quando eu chegar diante de Deus, a gente dá um jeitinho. Vai dar certo. Deus vai me entender que a minha vida estava muito corrida para viver para Ele. E é muito importante, querido, a gente cuidar para não perder a percepção do que de fato importa. De que a gente vive como cristão por uma glória eterna. Olha o que diz lá em Coríntios 9, 25. Paulo faz uma comparação muito interessante nesse texto aqui. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Olha essa comparação. A vida de um atleta olímpico, quem conhece um pouco sabe que é extremamente rigorosa, querido. É 8, 10 horas de treinamento por dia. Exercícios infindáveis, dietas, cuidado, não sai, não vai passear com amigos, se cuida. Todos os dias, uma vida toda, para às vezes minutos de uma competição. E se ele ganhar, o que ele ganha? Uma coroa perecível. E é muito fácil, os homens, nós nos maravilhamos com as glórias desse mundo. Eu gosto de acompanhar tênis. É uma das poucas coisas que às vezes acompanha alguma coisinha lá ou aqui. E quem acompanha conhece o Rafael Nadal. É um gigante no tênis. E eu vi um trechinho do evento onde, por ele ser o maior campeão de Roland Garros, imagina que daquela arena é gigantesca, milhares e milhares de pessoas aplaudindo, ovacionando, e merecido, porque ele é um atleta espetacular.
E aquela cena, enquanto uma plaquinha assim no chão, na quadra principal, tiraram um paninho branco assim e estava escrito lá, Rafael Nadal. E ele se emocionou e a plateia aplaudia. E eu, enquanto vi aquela cena, achei lindo mesmo, ele mereceu aquilo. Mas eu fiquei pensando assim, que o quanto que nós valorizamos as glórias eternas. Aquela multidão toda emocionada, achando incrível que o nome do Rafael Nadal estava naquela quadra em Roland Garros. E o quanto nós valorizamos as glórias eternas. O quanto eu e você temos valorizado o nosso nome estar escrito no livro da vida. O quanto eu tenho vivido em gratidão para esse que é o maior de todos os benefícios. O quanto eu tenho me movido em gratidão a esse presente inestimável que Deus me deu. Romanos capítulo 2, versículo 7 diz assim, querido. O Senhor Deus dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aqui eu vou caminhando para o fim, mas eu quero fazer você pensar sobre isso, querido. Olha o que o texto vai falar aqui. Eu e você, ele está falando dos cristãos, aqueles que são salvos em Cristo. Ele está dizendo, nós buscamos glória, honra e imortalidade. A gente se confunde quando a gente pensa que o cristão é alguém que é ingênuo com relação à vida. Eu costumava ter esse pensamento, quando a gente vê missionários, pessoas tão queridas como nossos manos aqui, o Léo e a esposa. E eu, quando era mais novo, eu pensava, o que leva essa pessoa a abandonar tudo? Não faz sentido. E a gente começa a pensar, por que eles desistiram de tudo? Que ele é completamente o contrário. Eles entenderam que tem valor real. Eles entenderam que a maior ambição da minha vida é viver para o reino de Deus, é viver para a glória de Cristo. Tudo o resto vai ficar aqui. Tudo o resto vai perecer. O cristão, ele busca a glória, mas ele busca a verdadeira glória. Ele busca a honra, mas não é a honra dos homens, ele busca a honra de Deus. E ele recebe a maior de todas as imortalidades, que é Cristo e o seu reino. Essa é a glória que importa. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, 26, ele diz assim, olha, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não estou aqui nessa vida como quem não sabe qual é o meu alvo. Ele diz assim, eu não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, Paulo sabia exatamente pelo que ele tinha abandonado todas as coisas. Era pelo reino de Deus. E eu e você, como cristão, nós temos a maior de todas as ambições, querido. Nós temos o maior de todos os alvos, o nosso alvo é Cristo. E o seu reino, que é alvo maior que esse? O grande valor de Saul se tornou as suas glórias, se tornaram a sua própria honra. E a pergunta que eu quero trazer aqui para nós, e o nosso grande valor, querido? Qual é o seu grande valor hoje? Qual o grande valor para a sua vida? O que ocupa o centro da sua vida? O que ocupa a centralidade da sua mente? Quando você acorda amanhã, qual é o primeiro pensamento? Para quem você vai viver amanhã? Para a glória de quem? Para a sua ou para a glória do Rei? Pelo que nós estamos lutando? Qual é a nossa maior luta? Olha o que Paulo vai dizer. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Querido, essa deve ser a nossa frase principal. Enquanto Deus me deixar aqui vivo nessa terra, eu vivo para a glória de Cristo. Eu vivo para o reino. Eu vivo para que Ele seja exaltado. Eu vivo para que seu nome seja glorificado. E quando Ele me levar, eu já estou com Ele. Viver é Cristo. O morrer é lucro. Tem uma canção que nem é uma canção evangélica, mas ele diz assim, olha, se você não tem uma causa pela qual você morreria, então pelo que você está vivendo? Faz a gente pensar, né? Olha, você tem uma causa pela qual você morreria, pela qual você daria a sua vida? Porque se eu não tenho, a pergunta é pelo que você está vivendo? Qual a razão da sua vida? Qual é o alvo?
Qual é a âncora da sua alma? Aquilo que dá sentido para a sua vida. Para um cristão, querido, essa resposta deve ser uma resposta simples. É Cristo. E seu reino, a sua igreja, a família da fé. E respondemos isso hoje aqui, a quem nós estamos inclinando nossos ouvidos. Para a gente poder responder, eu tenho vivido uma vida de obediência, eu preciso responder a quem eu estou inclinando meus ouvidos todos os dias. Será que eu tenho feito isso, inclinado meus ouvidos com submissão à voz de Deus? Como quem ouve com atenção a sua palavra, para que então eu possa obedecê-lo? E que nós não façamos, querido, como Saul, que afirmava ter obedecido. Não, eu obedeço. Mas na realidade, nossos ouvidos estão distantes de Deus. Quero te convidar a ficar de pé. E eu vou ler aqui para nós o último texto, que é o texto, talvez, a palavra, a frase de Jesus, que resume tudo aquilo que eu falei para você aqui. Tudo aquilo que nós pensamos sobre obediência, uma obediência que honra ao nosso Deus. Olha como é que Jesus resume. Ele vai dizer assim lá em João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Vamos repetir comigo, igreja? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Olha que simples, querido. Antes de responder se eu obedeço ou não obedeço, eu tenho que parar e pensar, eu tenho esses mandamentos? Os mandamentos do Senhor estão no meu coração de dia e de noite? Porque Jesus deixou claro, não adianta você falar, eu amo Deus, eu gosto de Deus, eu todo dia oro para Deus. Jesus está falando, mas você tem os mandamentos? Você os guarda no seu coração? É esse pensamento que eu quero que você tenha, essa oração que eu quero te convidar a fazer a Deus. Feche os teus olhos e converse com o Senhor. Porque nós não fomos expostos à palavra de homens, nós somos expostos à palavra de Deus. Eu não trouxe aqui para você, querido, a minha opinião. O que eu penso, o que eu deixo de pensar não importa, querido. Mas o que aqui nessa palavra, nos versículos que nós lemos, falou ao seu coração. Que eu e você tomemos uma decisão aqui nessa manhã, Senhor. E eu quero verdadeiramente te obedecer.